Voltamos com as ideias de Natal. Eu ia falar para o clima de Natal, esse clima que eu adoro. Mostre a nossa árvore de Natal, sobe o som, porque a gente tem que aproveitar para se inspirar. Nós estamos no tempo do Advento, nos preparando para a chegada do menino Jesus. Então é tempo de alegria, é tempo de fé, é tempo de esperança, é tempo de paz e muito amor para todos vocês. E falando nisso, vamos aprender um enfeite decorativo para a árvore de Natal. A Daniela Herrera está aqui com a gente para ensinar um lindo anjo natalino com a técnica de bordado livre. Bem-vinda de volta. Obrigada por me convidar de novo. Ah, mas ficou tão lindo esse anjinho que você fez. Ah, bonitinho, Nossa, né? Nossa, eu adorei. Olha só o tamanho, gente. Aí vocês estão vendo, é para uma mini árvore de Natal, né? A verdade é que é um conjunto de vários desenhos, né? Mas a gente vai fazer um por hoje. Mas a ideia é um joguinho assim para você decorar a árvore com bordados. Olha a meia, gente. Que graça. Lindo. Esse aqui é o boneco de neve. Isso. Olha que trabalho precioso. Esse aqui é o gorrinho do Papai Noel. É, o gorrinho do Papai Noel. Muito lindo. Sabe o que eu estou pensando aqui, Dani? Além desse anjinho servir para essa época natalina, a gente também pode utilizar como uma lembrança de batizado. Sim, fica muito legal, fica nascimento, legal. Sim, né? Uma lembrancinha também, como pingente, sabe? Pingente, colar. Sim. Eu costumava fazer como colar mesmo, como bijuteria. É? Sim, e depois fui desenvolvendo outras ideias, mas tem muitas opções para você fazer. Porque esse aqui é um suporte que depois você coloca? Isso, na verdade ele se chama mini bastidor de MDF. Você tem um aí desmontado? Tenho aqui, ó. Mini bastidor de MDF. Sim. Eu não sei se eu conhecia, mas eu achei bem interessante e diferente. Ele é assim. Vou mostrar para vocês, ó. Ele é desse, é fácil de encontrar? Olha, hoje por hoje mais fácil, antigamente era um pouco mais difícil, mas você coloca em Mercado Livre, por exemplo, como se diz, mini bastidor de MDF e aparece, no Google também, sabe? Perfeito. Dá para comprar pela internet também, tem um monte de bordadeira que vende, viu? Ah, então Sim. Ótimo, legal. Claro que, gente, para vocês visualizarem esse mini anjinho aqui, ia ficar muito difícil. Sim. Então a Dani trouxe no maior. Um maiorzinho, para fazer o bordado, mas a gente vai fazer a instalação no pequenininho. Ótimo, legal. Perfeito. Então, eu queria ver, depois a gente vai se posicionar aí, pra gente ver se tá legal a posição do bordado, né? Do teu equipamento. Sim, aí vocês... Isso. Ficou legal? Tá bom, Sim? tá bom. Tá, posso começar então? Pode começar, por Ok. favor. Então, aqui eu quis fazer um desenho meio, não tão complicado, porque o anjinho já vai ser pequenininho, então quis trazer desenhos um pouco simples. Certo. O mais difícil era como se o boneco de neve. Mas quis trazer o anjinho porque, né, tipo, tem tudo a ver com o Natal. Sim. Então, a gente vai fazer o corpinho com ponto margarida, as asas vou fazer com ponto matiz, os pezinhos com, como se diz, ponto cheio, a cabecinha no francês e como se chama isso aqui? Sempre esqueço o nome. Auréola. Auréola. Auréola com falar. Sim, com ponto virulito, tá? Então a gente vai começar pelos pezinhos, que é o ponto mais simples, que é o ponto cheio. E vou mostrar para vocês, a vez passada mostrei um parecido, mas aqui vai ser outro formato. Perfeito. Mas o jeitinho mais fácil de você fazer o preenchimento de ponto cheio é começar pelo meio da figura que você vai preencher. Tá, tá? ótimo. Então eu marco o meio e assim eu vou repartindo os pontos de direita a esquerda e assim vou me abrindo até o final. Então agora eu vou para a minha direita, do lado do nó, cuidado com o nó aí. Entro do lado do primeiro ponto, né? E vou avançando do lado esquerdo. E assim vou intercalando, se fala, não é? Isso, intercalando. De um lado e de outro. De um lado e de outro. Vai fazendo Isso. de um lado e de outro. Isso mesmo. Então você vai intercalando. Daniela é chilena. Sou. Está no Brasil há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Quando eu falo 10 anos, às vezes pensa que estou falando 3. Mas não, é 10. 10. E aí, vou direita e esquerda até preencher. Achou difícil a nossa língua portuguesa? Até hoje estou aprendendo, viu? É difícil, né? Sim, tem palavras que... A palavra
gambarria, não, é Gambiarra. essa palavra, gambiarra. nossa senhora, essa palavra é terrível para mim. E a gente usa muito no artesanato, né? Usa muito, eu gosto bastante dessa palavra. Eu também acho muito legal, mas sempre esqueço se é gambarria ou gambiarra. Mas é uma coisa assim, né? Ó, e vai ficando assim preenchidinho olha como até o ficou. final. A gente só vai diminuindo o tamanho do ponto à medida que nós vamos aproximando das... Seguindo dentro do risco. Isso mesmo, tá? Aqui era para fazer com linha metálica, mas acho que caiu na minha bolsa, não estou achando. Ah, tudo mas bem, vamos não tem fazer problema. com uma intermediária aqui, que... Não vai atrapalhar. Não, acho que não. É só para mostrar o ponto, que é a ponto base do aureola, né? Isso. Aureola. E eu vou fazer um ponto reto para frente, né? Pequenininho. Auréola é mais difícil que gambiarra. Você acha? Ah, eu acho. É que tem um som estranho nessa palavra gambi. Vamos falar gambi, Gambi. melhor? Melhor, porque senão vou me estressar. Então, quando a gente está fazendo um círculo com uma, como se diz, com uma curva muito pequena, você tem que considerar essa curva para definir o tamanho do seu ponto. Então, o mais pequeno vai ser aqui. Então, você já define o tamanho do seu ponto segundo a curva mais pequena. Tá? Assim, entendi. assim o círculo fica mais bonito. Uniforme. Isso, para não mudar de tamanho de ponto, porque Certo. a gente vai fazer pirulito. E o pirulito precisa ter uma base muito boa de ponto atrás, muito Isso. certinha, para que fique bem bonitinho o ponto pirulito. Tá. Que é um dos pontos que eu falo ponto composto, que é um ponto que precisa de outro ponto para existir. E pode ser que você, na sua cidade, na sua região, conheça por outros nomes. Com certeza. Né? Porque a gente sabe Com que no certeza. bordado os pontos têm nomenclaturas diferenciadas. Sim, é verdade. De fato, eu não faço ideia dos nomes em espanhol. Você acredita? É mesmo? Porque eu aprendi a bordar em Chile quando era criança, mas não me lembro dos nomes. Aí quando voltei para o Brasil, eu aprendi os nomes em português e não sei como se chamam em espanhol. Olha, que interessante. Eu juro por Deus. Aí, tipo, vacilei, não é? Ó, e vai ficando assim, né? Certo. Desse jeito, ponto atrás. Aí a gente vai pular para... Opa, desculpa. Para a etapa segunda. Vou tirar aqui. Esse aqui, suportinho, é super prático para quem... Como se chama? Gosta de bordar e tem problema de costas. Porque ajuda muito para a postura. Nossa, é muito legal esse suporte. É muito. Ai, eu adoro. Eu E não... aqui para nós facilita muito. Ah, imagino que sim, né? É. Fica melhor que ficar na mão, né? Exato, fica Que parada. Que treme a Exato. mão. Ui, tá nervosa, treme, né? Olha, aqui já tá com a outra linha, né? Sim. Você Aí tá com a transicionou. linha base de metal. A gente vai fazer com essa linha aqui porque não sei o que aconteceu com a linha metálica. Onde ficou? Acontece. Né? Aqui eu utilizei 2 fios, Tá, mas no pequenininho... Não, no pequenininho, desculpa, usei 2 e no grande usei 3. tá. Qual é a diferença entre fazer uma miniatura e fazer um bordado normal? É a quantidade de fios. Certo. Então, sempre que você vai fazer um bordado pequenininho, miniatura, utilize menos quantidade de fio para que, tipo, fique mais fácil fazer o bordado em geral, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, o pirulito, você pode começar em qualquer lado do ponto atrás quando é um círculo. Quando é uma linha fixa, você inicia no início, né? Tá. Então, aqui a gente pode iniciar aqui, bem no meio, e repartir. Eu gosto de usar a parte do óleo da agulha para passar por baixo, mas como é muito pequenininho, não dá. Então aí você utiliza a ponta, tá? Mas com muito cuidado para não pegar fio do tecido. Então aí você passa por baixo, ai desculpa, não sei se dá para ver, sim. Aí você entra no ponto. Ai desculpa, vou puxar para o outro lado porque acho que não vai entrar desse lado. É? Se você tiver alguma dúvida e quiser participar aqui do nosso programa, nós estamos ao vivo. Manda a sua mensagem no nosso WhatsApp 12 3104 1212. Então, aqui tenho minha pontinha da agulha, né? E vou entrar por baixo de um dos pontos atrás, né? Que seria meu primeiro ponto atrás. E até compartilhar outras nomenclaturas de pontos, como vocês Sim, conhecem. como você compartilhe conhece o com a ponto gente. pirulito, né? Talvez você conheça com outro nome. O ponto atrás, eu acho que em espanhol é ponto atrás também. Então, eu vou virando por baixo, sempre no mesmo direcionamento, de fora hacia dentro. Se eu vou de dentro hacia fora, sempre de dentro hacia fora. Tá. Não posso mudar o direcionamento da linha, não. E vai ficando
meio que enrolado um ponto no outro. É, dá pra perceber mesmo, ó. Sim. Que daí dá esse efeito. Dá um efeito bem legal assim. Bonito. E a gente vai fazendo assim até chegar no final. Agora eu vou mostrar como é que se acaba esse ponto, porque para que fique assim bem certinho, tem que ter um jeito que tenha a minha linha metálica. Ah, aí tem. Aqui tem. Você vai precisar de uma agulha, né? Se não, tem aqui, não se preocupe. Ah, tem, Tem hein? aqui, isso. É que ele tem um imãozinho aqui, dá pra colocar a agulha Então já tranquilona. vou colocar outra aí, se você precisar. Tá, obrigada. Ó, Muito bonita, com essa linha dourada fica... olha, eu vou dar umas dicas para fazer com linha dourada, que linha dourada é bem chata, assim, ela tem Sim. umas chatices, assim. Você tem que fazer um largo máximo de del braço até o cotovelo, mais que isso não, porque ele vai gastando, tá? Então, muito olho com Como é isso. que é? El tamaño el tamaño, Sim, né? sim. El tamaño da linha tem que ser máximo de la o mano. pedaço da linha. Isso, de la mano ao entendi. cotovelo. Sem ser muito comprido, é isso? Porque se é muito comprido, ela tem atrito, né, com o tecido e vai gastando e vai ficando, vai saindo uma Cada coisa. hora que você passa, Isso. vai soltando, Vai né? soltando. Pode desgastar o fio. Desgasta, de fato. Entendi. Então, para isso não acontecer, curtinha a linha, é melhor. Então, aqui eu vou terminar aqui, ó, me falta um pontinho. E agora, para finalizar e ficar redondinho, eu vou entrar por baixo do ponto que já está com pirulito e vou sair por dentro, né? Fechei aqui e entro no ponto seguinte. Aqui, se eu abro, dá para ver o buraquinho, dá para ver, não é? Não, acho que não dá, né? Mas aí tem um buraquinho e é nesse buraquinho que eu entro. Ali, tá. Do seguinte ponto, que seria um ponto que já tem pirulito, entendeu? Certo. Dá pra- Sim, sim. E aí fica- faz o arremate. Sim, e aí fica fechadinho, bem bonitinho. O arremate das linhas metálicas, geralmente é não, porque esconder a linha, como a gente faz com linha de algodão, não resulta muito bem, porque ela é uma linha muito flexível e pode terminar soltando. Então, eu gosto de fazer 3 nós. Tá. Dou um- Garantindo. Sim, porque solta. É uma linha meio chatinha. Quem É conhece, porque é sintética, né? sim, e quem borda com linha metálica entende como pode ser de incômodo, sabe? Tem Sim. umas... Nossa Senhora. E fica assim a aureola, né? Isso. Fica assim bem bonitinha e com um fechado bem bonito. Porque se eu fecho de outro jeito, se eu vou no ponto anterior, ele vai ficar cortado, entendeu? Ele vai ficar parecendo que tem um corte no ponto. Então não vai dar pra... Não fica um bom acabamento. não fica como... Uniforme. Isso, obrigada. Perfeito. Obrigada. Agora vamos pro cabelinho? Sim, Qual ó, que é o ponto? o cabelinho... Ai, não, Não, vamos pra vá pro corpinho, desculpa. corpinho, né? Se vamos Corpinho. voltar no anterior aqui. Qual que é o ponto do corpinho mesmo? É margarida. Não, Mar- desculpa, é corrente. Ah, Ponto corrente. corrente. Isso. Ponto corrente. Vou pegar a linha aqui, desculpa. Aonde está? A linha azul. Sim, esqueci Hoje de estamos tirar. aprendendo aqui bordado livre nesta sexta-feira Sim. com a Daniela, chilena. Ó, aqui eu vou fazer com 3 fios e no corpinho aqui eu utilizei 2. Certo, No pequenininho, tá? tá. A verdade é que eu poderia usar até mais fios, porque o tamanho está normal. Mas, para conseguir que a asa se destaque um pouquinho mais, eu deixo a asa de 6 fios e o corpinho de 3. Assim, o corpo fica para trás, entendeu? sim, Dá uma daí fica- perspectiva. Perspectiva, Sim, um relevo, cria um... isso. Interessante isso, né? Eu gosto muito de brincar com as linhas por causa disso, porque realmente ajuda muito a dar perspectiva com a quantidade de fios. E tirar o chapado do bordado, né? Sim, exatamente. Outra coisa, gente, eu tenho escutado muito esses tempos pessoas falando de passar o tecido depois de bordar, passar o bordado. Certo. Eu não recomendo porque, como se chama? Ai, que deu rodado aqui. Porque, ai, que tava falando? Esqueci. Que você não recomenda passar Sim. o bordado assim finalizado, porque... Porque fica mate, como que perde o brilho, sabe? Ah, tá. Perde o brilho o bordado. Então, se vai passar seu tecido, passe por fora No avesso. e passe, tipo, rodeando o Só bordado. por volta. Isso, por volta, isso, exatamente. Tá. Não direto no bordado, Não. senão deixa opaca a linha. A linha e pode perde o queimar, brilho. sim, pode queimar. Sobretudo se você está utilizando linhas que não são de algodão, né? Pode queimar. Então, Tá. evite passar por cima. Ó, no ponto corrente eu vou entrar com uma laçada no mesmo ponto. Eu saio do tecido e entro no tecido no mesmo pontinho, Certo. certo?
Aqui eu estou começando no meio porque eu gosto de que fique bem equiparado, né? Bem equilibrado. Então sempre começo pelo meio, é uma coisa minha, mas você pode começar pelas laterais. Aí eu fecho, passo com a linha no meio da laçada, né? E depois puxo a linha e fica uma pequena gotinha. Certo. Uma pequena laçadinha. Aí entro novamente no mesmo pontinho e dou minha segunda pontada indo hacia abaixo. Então eu vou criando como como se diz? Como um tricôzinho, né? Um tricô pequenininho. Certo. Ele lembra muito a roupa, de fato é um ponto que se utiliza muito para fazer roupa, porque ele tem esse aspecto de tricô, né? E fica muito bonitinho para fazer um suéter natalino, por exemplo, fica uma fofura. E como aí no caso a roupinha é a maior área, ele preenche bem, né? Sim, é um ponto aliás. que rende, né? Sim, é um ponto que rende mais, porque poderia ter usado o ponto hasté ou ponto partido, mas ia demorar mais e ia precisar mais linha. Então, Sim. por exemplo, se você tem pouca linha, quer poupar tempo, é um ponto que é mais abrangente. Isso. Amplo, mais amplo. Eu também tento usar palavras que não posso usar, né, também. É que eu quero aprender mais palavras, então eu começo a usar palavras que talvez não sei bem como se usa. Ó, agora a gente vai... Tá ótimo. Sim? Ó, vou finalizar aqui, eu puxo minha última elo, né? Levanto o finalzinho um pouquinho e entro no mesmo ponto anterior. Passo do outro lado e vai ficar uma pequena pontinha, assim, um pequeno pontinho de bordado. Aí eu poderia começar bem do ladinho, mas ia ficar ao contrário o ponto, certo? Certo. Então eu dou uma puladinha para o lado, se eu quero deixar todo no mesmo direção, eu pulo para o ladinho aqui e começo do lado, sempre deixando um pequeno gap, um pequeno espacinho para dar para o ponto se abrir, porque senão ela vai ficar tudo assim apertadinho. Exprimido. Isso. E aí eu retomo e faço o preenchimento do lado, tá? Então, sempre que você vai fazer preenchimento com ponto margarida, dê um espaço para o ponto se abrir. Não cole muito, porque senão vai ficar apertado. E aí eu vou simplesmente... Preenchendo tudo, né? Isso, preenchendo tudo. Aí agora a gente passa para esse. E agora a gente sim. ainda tem que ensinar as asas Sim. e o cabelinho. Exatamente. Vamos ganhar um tempinho, que nosso Vamos. tempo... Sim, sim. Ó, aqui... Asas, ponto... Matiz nas asas. Matiz, Sim. tá. Aqui vamos fazer o ponto, como se chama? No francês. Ah, então vamos fazer o cabelinho antes? Sim, vamos fazer o cabelinho antes e no finalzinho a gente faz essa aqui, um ponto um pouco mais difícil. Tá bom. A verdade é que as pessoas ficam mais confusas com o ponto matiz porque é um ponto que cria textura para, como se chama? Para pele animal, então um ponto que é bastante requisado, as pessoas gostam muito e é um ponto meio misterioso assim, sabe? Então, Ah, é? É. Vamos conferir, então. Ó, aqui eu vou pegar 2 fios para o cabelo, para o grande, né? Mas para o pequeno eu utilizei um de cada um. Um fio do marrom mais escuro e um fio do marrom mais claro. Para a gente criar um efeito mais de cabelo, sabe? De luz de cabelo. Certo. Para não ficar só marrom ou só entendi. loiro, sabe? Olha que interessante. Então aí você pega 2 fios de uma e um do outro e assim você cria um efeito com pontos sem ter que andar, tipo, misturando pontos, sabe? Só Certo. misturando linhas. Tá. A gente pula uma etapa. Ótimo. Aí eu vou passar agora. No pequeno você fez com 2? Sim, com 2 só, um de cada um. Certo. Porque é mais pequenininho o espaço para preencher e não precisa tanto É. destaque. Olha lá a peça pronta, ó. Põe a imagem aí da peça pronta, por favor. Vamos ver. Ó. A gente vê o ponto. Aí. Posso ir? Pode ir, pode Tá. Então, quando eu começo a fazer preenchimento de cabelo, eu começo pelo meio também. Não é uma coisa só, porque é mais organizado, tá? Então, eu vou começar pelo meio e vou colocar meu dedo indicador e como se chama? A linha em cima do meu dedo indicador e a agulha vai fazer um xizinho. Tá. E vou dar 3 voltas, 2, 6, as voltas que você quiser. Eu gosto de fazer 3. E vou para a minha direita. Isso é para as pessoas que fazem com a mão direita, tá? Com a mão esquerda, você vai pro lado esquerdo. Tá. E pronto, tá? É a única... E depois que eu apertei na agulha, o nocinho, eu passo pro outro lado. Passou a pontinha pequena, essa que tá aqui, eu posso soltar, tranquila.
E fica redondinho, perfeitinho. Pronto. Mais uma vez. Ó. Aí do lado, eu deixo um espaço, vou para minha esquerda, porque eu vou preencher para a direita, né? Então eu saio da esquerda, faço o xizinho, dou 3 voltinhas e entro hacia a direita. Então estou sempre procurando ir hacia a minha direita se estou bordando com a mão direita. E assim vou preenchendo um do lado do outro, sempre pensando em que tenho que ir hacia a direita. No caso da esquerda, a mesma coisa, sempre indo hacia a esquerda. Perfeito. E vou deixando um juntinho do lado do outro até conseguir o resultado que tem você aí na mão. Vamos ver a imagem da peça pronta aí, ó, por favor, enquanto você prepara para a asa, que é o último. Última etapa. Aí depois vou mostrar como montar um negocinho. Qual que é o ponto? Matiz. Ponto matiz. Esse é um ponto que assim, tá bem de moda. Já perguntei umas 3 vezes. Não, mas é um nome que como é tipo um nome meio esquecível mesmo, né? Matiz. Olha aí que graça. A gente aproveita também para mostrar os outros trabalhos. Vamos aproveitar já passar os contatos da Dani para quem quiser seguir e acompanhar, né? Sim, bueno, eu tenho uma conta de Instagram que é Bordarte. Tá aparecendo no vídeo. Ah, tá aparecendo, tá. Mais fácil. É mais fácil, né? Aí você pode me contatar e me perguntar sobre dúvidas de bordado. E eu gosto, porque sou professora, então pode perguntar, viu? Ótimo. Então, ponto matiz é um ponto que ele sempre vai se abrindo dependendo do formato que você está fazendo. Então, aqui eu tenho umas linhas guias, não sei se dá para ver. Eu fui fazendo linhas guias fechando a asa para que ela tenha aspecto de asa. Então, quando você vai preencher um pelo de animal, pense no direcionamento do focinho, das bochechas, e assim você vai armando suas linhas guias, que fica mais fácil. Ele depende muito das linhas guias, tá? Então, por isso é um ponto meio misterioso, porque você precisa de ir guiando ele sempre. Então, tá vendo esses 2 pontos? Esses são 2 pontos matiz. Aí eu vou entrar entre meio. Eu não vou partir nenhum dos pontos, sino que eu entro entre meio dos pontos e passo para o outro lado. Opa! Aí eu venho sempre procurando os meios dos pontos, né? Entre 2 pontinhos e vou preenchendo, tá? Quando eu armo a base do ponto matiz, eu sempre vou direcionando dependendo do formato. Aqui eu comecei meio que em triângulo, abrindo hacia fora, sabe? Tal qual como você vê aqui, que você vê que os pontos estão indo hacia fora. E assim, quando eu entro numa curva, por exemplo, aqui, onde tem essa parte da cinha, eu vou fazer da seguinte forma. Eu entro aqui entre meio dos 2 pontos, passo do outro lado. Venho do ladinho aqui um pouquinho mais para frente e entro entre meio de 2 pontos. E vou chegar até o final e vou meio que passando por em cima do ponto anterior. Tá vendo que eu estou indo como uma escadinha? Meio criando uma escadinha. Sim. E assim eu vou dando o formato que eu preciso. Por isso que é um ponto bem legal, porque é um ponto que se adapta ao que você está fazendo. Então, é muito instintivo. Quando você vai se familiarizando com ele, ele fica, não é que fique fácil, mas fica muito instintivo, sabe? E criam camadas ali, ó. Sim, e é fácil de ir direcionando. E se você perde a direção, é fácil de recuperar a direção também, porque como é um preenchimento bem apertadinho, dá para bordar por cima, sabe? Aqui, por exemplo, eu passo por em cima e fecho essa parte da asa. E tá vendo como ele vai formando a cinha? Perfeito. E por que eu peguei com 6 fios? Para que cada fio parecesse uma pena. Ah, entendi. E fica bem mais atraente. Dar esse efeito, sim, né? porque se muito fino ia ficar muito parecendo pele de animal. Olha aqui. Então, grossinho fica mais parecendo uma peninha, né? Ô, Dani, eu quero demais te agradecer. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua didática também, que você explica com uma maestria. Eu quero aproveitar e mostrar também os outros trabalhos que ela trouxe ali. Nós temos um dos fogos de artifício, que é a coisa mais linda, o efeito que você criou ali. Ah, eu utilicei linha metálica com linha de bordado junta. Olha só que efeito maravilhoso. Adorei, viu? Parabéns. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui. Ai, muito obrigada. Olha aí que lindo, gente. Bom Natal para você, um Feliz Você Natal também. abençoado e um ano maravilhoso, Sim, tá? pra você também, que Obrigado. 2023 chega com muitas bênçãos para você. Amém para todos nós e volte muito ano que vem aqui, tá? Por Tá favor. bom, então. Vamos intervalo.